A gente volta a falar agora sobre a polêmica envolvendo o Pix. O governo acabou, depois dessa onda de boatos, de notícias falsas, revogando a norma da Receita Federal que alterava as regras de fiscalização, também de monitoramento da ferramenta. E agora a PF deve investigar os responsáveis pela disseminação dessas notícias falsas relacionadas ao Pix, né, Márcio Rocha? Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, esse inquérito da Polícia Federal vai justamente investigar quem são os responsáveis pela disseminação dessas notícias falsas envolvendo o Pix. E além de investigar essa desinformação, a Advocacia Geral da União também pediu que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, apure práticas consideradas abusivas nas relações de consumo que ocasionaram a aplicação de golpes. A AGU solicitou que sejam tomadas providências em relação a crimes como o envio de boletos falsos e cobranças adicionais para quem usa o Pix como forma de pagamento. Essas medidas foram anunciadas depois que o governo decidiu pela revogação dessa nova regra de fiscalização do meio de pagamento do Pix, que tinha sido anunciada pela Receita Federal. O objetivo era cruzar informações com que os contribuintes declararam no imposto de renda justamente para identificar fraudes. Mas por causa dessa situação, dessas notícias falsas, o governo editou uma medida provisória que saiu ali por volta de meio-dia de hoje, que deve ser analisada pelos parlamentares no Congresso a partir do mês que vem, que tem o objetivo de deixar claros a gratuidade e o sigilo desse tipo de pagamento. Apesar dessa revogação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão foi necessária justamente para evitar mais transtornos ao governo. Vamos ouvir. Nós queremos que essa medida provisória seja discutida com sobriedade pelo Congresso Nacional. Nós não queremos contaminação de fake news para discutir o que está na lei, mas inventar pretexto para querer, mais uma vez, manipular a opinião pública e deixar, enquanto tramita a medida provisória, uma dúvida no ar, nós não queremos nada disso. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. Pois é, para o mestre em Direito Constitucional Ariel Uarian, que a gente conversou aqui em Brasília para discutir esse assunto, ele falou que o governo foi incapaz de explicar essa medida do Pix. Ela se dá por uma questão eminentemente política e de repercussão do que foi veiculado nas redes sociais. E aqui demonstra um erro do governo, não na medida em si, mas na comunicação. Toda a comoção que foi gerada demonstra claramente um erro da comunicação do governo e um erro na forma de explicar a medida em si. Pois é, essas notícias falsas se intensificaram depois que a Receita Federal publicou uma instrução normativa que determinava a fiscalização de operações financeiras e que atingiria transações acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para empresas. A medida valeria para bancos digitais, operadoras de cartões de crédito, instituições de pagamento, e esse monitoramento já é feito por instituições tradicionais. E em nenhum momento incluiu a taxação do Pix, mas, como disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse estrago já estava feito, por isso houve essa revogação, pessoal. Obrigado, Márcio. A gente vai seguir acompanhando, então, essa investigação da Polícia Federal. E é um desafio, como frear a disseminação de notícias falsas que circulam na internet. É um desafio do atual governo, como vai ser um desafio também de todos os governos nessa era em que a gente vive. E um desafio ainda maior da comunicação do governo, do secretário de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, que acaba de assumir a vaga no governo e tem logo essa bomba no colo, porque as mentiras se espalham com uma rapidez pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e depois para desmentir, para correr atrás do prejuízo, para tentar frear esse prejuízo, aí o desafio fica cada vez maior, é exponencial, porque isso vai se espalhando. Agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai ao Rio de